agora, Fabiola, para fechar com chave de ouro, hein? A gente tem Sim. a Daniela Fidelis, que vai falar um pouquinho sobre gestão financeira no dia a dia. E eu acho que ela já chegou aqui na sala. Fabiola, quer falar um pouquinho sobre ela? Ah, com certeza, né? Vamos apresentar aí essa palestrante, é a Daniela Fidelis. Vou falar um pouquinho aqui sobre ela, né? Ela é esteticista, ela é consultora para clínicas, né? Clínicas de estética, também profissionais de estética. Ela tem o foco na gestão de finanças, atração de clientes e o desenvolvimento de marketing. E hoje ela vai falar para a gente sobre finanças em dia. Então, passo a passo para uma gestão organizada e eficiente. Dani, seja muito bem-vinda. Para nós, assim, é um prazer te receber aqui hoje. Já estamos aqui ao vivo, né? Já estamos. Tá. Bom, vou resumir um pouquinho, até porque tem bastante material para colocar aqui na live. Oh, Então, vou maravilha. resumir minha profissão. Eu trabalho com estética desde o ano 2000. Já tive clínicas, já trabalhei sozinha, já tive equipe, depois parei com equipe, voltei com equipe. Mas em 2015 eu recebi uma proposta para ir para fora do país, para morar em outro país. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu amo tanto estética, né? E sem dizer assim que de 2000 a 2015 são 15 anos de investimento, né? É uma Cursos vida. dentro do país, fora do país, e faculdade, e pós-graduação, e MBA. Então, você não pode jogar isso fora, né? E além disso, ter o carinho pela profissão. E eu comecei a pesquisar. Comecei a perceber, na verdade, que minhas colegas que faziam curso comigo ficavam, Dani, a gente fez tal curso junto, para você isso deu certo, para mim não deu. Você está vendendo isso e eu não consigo vender, como que você está fazendo? Isso começou a despertar em mim um algo assim, peraí, eu posso ter uma profissão, né? Mesmo fora do país, né? Eu posso ter uma profissão, ajudar as pessoas, contribuir com o meu conhecimento, com a minha experiência, né? E fui estudar mais, porque tinha o conhecimento prático, né? De Uhum. procedimento, de tratamento, mas eu não tinha o conhecimento profundo de como funcionava uma empresa, né? Do que era empreender, né? Inclusive, a Daniela Martello, que até foi a palestrante anterior, foi fantástica com essa questão da precificação, né? E tudo isso eu comecei a aprofundar para trazer para os profissionais. Então, eu fui estudar de novo, fui investir de novo, fui fazer curso de consultoria, eu fui para o Sebrae, eu fui fazer curso de coach, fui fazer desenvolvimento pessoal, fui fazer oratória, fui buscar informações, fui estudar, buscar. E no ano de 2016, que era o meu último ano para mim ficar no Brasil, até então, né, para mim ir embora, que eu acabei depois indo embora para a China, eu comecei já a fazer atendimentos. Então, eu comecei fazendo atendimentos com consultoria estética para amigas da pós-graduação, para colegas que já me procuravam. Mas aí eu fui aperfeiçoando, e hoje eu tenho um programa, né? Um programa que chama Decole Sua Estética, né? Que Legal. nesse programa está envolvido tanto a parte de gestão, assessoria de compra, vendas, tanto de empresa, clínicas, para quem é autônomo, para quem vai começar a montar a sua sala, para quem quer abrir uma clínica. Existem vários pilares dentro de uma consultoria, né? Quem é consultor entrega vários pilares, né? A necessidade do cliente é o que é importante, né? O que o cliente precisa? E a consultoria, dentro da consultoria, ela agrega vários pilares e situações. Então, desde criação, desenvolvimento de protocolo, vendas, precificação, que a Dani falou anteriormente, super importante, porque não tem como, né, a gente fazer uma parte de vendas se a gente não souber precificar o nosso serviço, o nosso produto, né? Não tem Certo. como você fazer uma ação promocional se você não saber dos seus custos, né? E muito mais que isso, agregado ao sistema Clinic Corp, né? Que hoje, assim,
é o mais reconhecido no mercado de estética em termos de inovação, né? Porque eu acompanho também outros sistemas e eu tenho acompanhado que vocês têm desenvolvido bastante e têm inovado bastante para a clínica de estética, né? Vocês buscam a deficiência, o público está precisando e vocês vão lá e agregam isso ao sistema. Então, de parabéns. Verdade, Dani. Obrigada por esse reconhecimento. E a gente está muito ansioso, então, para te ouvir agora. E obrigada por se apresentar aí para a gente. Então, agora é com você. O que eu preparei aqui hoje, né? Tá. Eu preparei o seguinte. Já que a Dani deu toda essa entrada de precificação, né? E o meu tema é a gestão financeira no dia a dia, por que não a gente entregar um pouquinho, agregando com o que a Dani falou? Agora eu sei quanto custa o meu serviço. Sim. Agora eu entendi quanto custa o meu serviço. Eu já fiz a conta. A Dani acabou de ensinar uma aula fantástica, né? Sim. E agora, o que eu vou fazer com esse conhecimento? O que eu tenho para fazer? Vendas. Agora eu sei vender. Agora eu sei a importância de saber o meu custo hora, a minha capacidade operacional, né? E eu não consegui acompanhar a Dani desde o início, mas eu acredito que ela tenha comentado que, assim, o profissional de estética, ele está muito empenhado em atender, né? Ele quer atender bem o cliente. Eu estou falando isso porque eu já coloquei a mão na massa, eu já fui assim, né? De querer atender, de fazer lá o tratamento facial, o corporal, de recepcionar o cliente, de fazer a anamnese, de fazer a ficha, de fazer a avaliação. Porém, quando chega na parte de empreender, todo mundo quer dar um passo atrás. Isso, assim, 90% dos meus clientes, pelo menos. Por quê? Porque não é gostoso. Quem é da área de estética, a gente gosta muito de sentar ali atrás do cliente para fazer um tratamento facial ou do toque do cliente. Eu falo que o profissional de estética, ele tem o dom das mãos. Eu imagino que vocês façam massagem aí, né meninas? Sim, já fiz bastante. E é muito bom, não é? É muito maravilhoso. Muito então, bom. assim, e quando o profissional gosta, para o profissional também é prazeroso. Agora, imagine comigo, quem gosta de colocar a mão na massa não gosta de vir do outro lado fazer conta. E eu falo para minhas clientes, elas falam assim, ai, Dani, eu atendo clínicas assim, desde autônoma e clínicas com 15, 16 funcionários. Então, assim, as pessoas falam assim, ai, Dani, eu não posso contratar alguém. Não, você pode contratar alguém, mas você tem que saber fazer isso, né? Você tem que saber fazer a implantação do sistema. Você tem que saber como que funciona os custos lá dentro do sistema, como que você vai fazer o seu relatório, se você quer puxar um relatório de comissionamento de funcionária, como que você vai fazer isso? Tudo bem, você pode pagar alguém para fazer, mas você tem que conhecer, né? Cada setor da sua clínica você tem que conhecer. Então, fazendo a junção, né, de tudo isso, eu vou trazer aqui a experiência falando da parte de gestão, eu vou agregando aqui bastante a parte de gestão, mas eu quero deixar a minha contribuição ensinando e passando aqui agora o que eu faço agora que eu aprendi, quanto custa o meu serviço. O que eu faço agora que eu aprendi quanto custa a minha massagem, a minha limpeza de pele, o meu botox, o meu invasivo, independente de qual procedimento estético, qual for, tá? E eu vou trazer um tema relacionado, fazendo a junção com a gestão financeira, né, falando de custos e um pouquinho de cada coisa, da seguinte maneira, que hoje em dia está muito assim, muito comentado. Além da gente falar da estética humanizada, é falar de vender experiência. Né? Porque a gente trabalha muito na questão de marketing. Tá bom, marketing é ótimo, é maravilhoso, você consegue jogar a rede, captar o cliente, trazer o cliente. Mas o que fica registrado para o cliente é a experiência que ele vive no seu espaço. É isso que vai ficar. E é isso que a gente vai trabalhar. Então, eu vou trazer esse tema, vou compartilhar o slide. Posso compartilhar, né, meninas? Pode compartilhar, Dani. Tá. Vocês vão acompanhar comigo? Fabiola?
Mas para o YouTube só vai aparecer a sua tela e a gente Tá continua bom. aqui. Tá, qualquer dúvida, né? Se vocês quiserem me interromper em algum momento para fazer alguma pergunta, não tem problema. Pode me chamar que eu acabo sempre agregando quando tem dúvidas, tá bom? Não sei se vai ter um final de dúvidas ou não, nem perguntei. A gente faz no finalzinho, Dani, ali, a gente já abre para as perguntas aí. Pode apresentar bem tranquila, aí no final a gente faz as perguntas, tá bom? Ótimo. Então, vou compartilhar aqui agora. Vou fechar a minha câmera e vou compartilhar, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu só colocar em apresentação. Tudo bem? Deu certo? Certinho, Dani, tá aparecendo aqui pra gente. Tá bom, ótimo. Bom, então vamos lá. Então, quando a gente aprende, né, o que é o nosso preço, a nossa capacidade operacional, que está tudo muito relacionado a tudo que a Dani falou, né? Custo fixo, custo variável, você tem que saber o momento correto de fazer investimento, né? A depreciação dos equipamentos, seu prolabore, tudo isso já foi falado ali na live da Dani, falando da organização e da gestão financeira, né? E depois a gente precisa entender o que a gente vai fazer, o que nós vamos fazer. Agora eu aprendi quanto custa, o que eu vou fazer? Então, além da gente trabalhar vendas, né, nós precisamos agregar isso com experiência e exclusividade. Por quê? O mercado de estética ele tem crescido muito e muito rápido. Mas como se diferenciar? Como que eu posso ser diferente dentro do mercado de estética? Lembrando que eu tenho que saber empreender, eu tenho que ter um bom atendimento. Então, assim, você tem que gerar uma experiência diferenciada para o seu cliente. Porque todos os profissionais estão correndo atrás, estão buscando conhecimento, querem se atualizar. Então, você precisa chegar no seu up de estética. Você precisa agregar o melhor possível que você tem, para que o cliente entenda que você tem algo diferencial para ele. Vamos passar aqui? Então, vamos lá. E como ter, né, essa exclusividade? Como ser exclusivo, né? As estratégias mais usadas, assim, pelas empresas, que às vezes eu falo por mim, né? Não sei, não posso falar por todos, mas eu falo por mim. Eu tive uma fase na minha clínica que eu ficava pensando assim, ai, porque eu tenho que atrair mais cliente, ai, porque eu tenho que atrair cliente novo. E daí eu acabava esquecendo do cliente que eu já tinha, né? Aquela carta de cliente que a gente tem, porque o cliente vai fidelizando, ele vai ficando meio amigo, né? Aí ele vai ali um dia, vai outro dia, e o profissional meio que dá uma relaxada nessa questão de manter esse relacionamento aquecido, né? Então, quando você tem uma venda para fazer, em primeiro lugar, lembrando lá que você já calculou os seus custos, você já fez a gestão financeira, né? Você já sabe a precificação. Então, você vai pensar em tudo isso e vai lembrar, em primeiro lugar, que o cliente que compra mais rápido é o cliente que já viveu alguma experiência com você. É porque ele já acredita em você. Ele já fez algum procedimento com você, ele viu que deu certo, ele viu que você é bom profissional. Um outro ponto importante é agregar valor aos seus produtos e serviços. E o que é agregar esse valor? Né? É você ter um atendimento diferenciado. Vou dar um exemplo de quando eu tinha clínica. Né? Na minha clínica, meu último ano de clínica foi em 2015. Eu fiz um espaço do chá e café. No entanto, eu falo que às vezes passava até o horário, porque a cliente sentava ali e não queria ir embora, porque ela ficava tomando chá, eu investia, né? Isso estava lá nos meus custos variáveis, eu investia em chás diferentes, eu investia em cafés personalizados, eu investia em biscoitos diferentes, coisas bem diferentes. Tudo isso tinha um custo para mim, mas eu agregava isso ao meu valor. Né? E, além disso, a experiência que a minha cliente estava vivendo dentro da clínica. Bom, antecipe algo que o seu cliente gostaria de ter. O que é antecipar algo, né, que o cliente gostaria de ter? Muitas vezes, eu acabo acompanhando bastante isso nas minhas consultorias,
que às vezes a cliente frequenta há 2 anos o espaço e ela não sabe quais serviços a empresa oferece. Ai, mas eu tenho no Instagram. Não é porque tem no Instagram, não é todo mundo que fica olhando ali o Instagram, rodando o Instagram e vendo, ela faz isso. Não. Sabe, você tem que ter maneiras de apresentar isso para o seu cliente, seja lá na TV, na recepção, seja um menu mais bonito, um menu digital que você envia isso para o cliente pelo WhatsApp. Eu não sei se a Clinic Corp tem alguma ferramenta assim que encaminha isso, que encaminha através de e-mail, mas assim, é algo diferenciado. A cliente tem que entender, ela tem que saber quais os serviços que você oferece, de A a Z. Né? Ai, Dani, eu vendo mais isso, eu divulgo mais isso. Mas talvez, vou dar um exemplo, tá? Eu tinha uma cliente, o ano passado, eu fiz uma consultoria com ela e ela tinha desde o design de sobrancelha, na clínica dela, micropigmentação, design de sobrancelha, a botox, a Sculptra, a procedimentos invasivos, né? E ela nunca divulgava essa micropigmentação. Ela divulgava os outros procedimentos. A partir do momento que ela começou a divulgar micropigmentação, design de sobrancelha, ela começou a trazer cliente para esse serviço, né, que, vamos dizer assim, não era o mais lucrativo, mas dali daquele serviço ela fazia vendas de estética invasivas. Olha que interessante. Né? Ela atraiu o cliente por um serviço, vamos dizer assim, que mulher que não vem fazer micropigmentação ou design de sobrancelha todo mês? Sei lá, de 20 em 20 dias. Vai fazer, aí vai gostar. Aí a pessoa pergunta assim, nós temos outros procedimentos. Não sabia. Nossa, eu já escutei tanto isso. A minha cliente não sabia, Dani, que eu fazia isso, agora eu estou vendendo isso. Então, é muito importante que vocês apresentem, né, para o cliente de vocês os procedimentos, os tratamentos, porque o cliente não tem obrigação de saber, né? Não tem obrigação de saber, você tem que apresentar. Por exemplo, eu já acompanhei consultorias que cliente da minha cliente, né, da clínica que eu prestava consultoria, fazia um procedimento na vizinha. Por quê? Porque não sabia que ali no espaço tinha. Né? Então, antecipe para o teu cliente. Você tem que antecipar para o teu cliente. Outra coisa, continuar prospectando o cliente. Né? Isso é super importante. Além de você trabalhar os clientes que já existem, é prospecção de cliente. Né? E para isso existem estratégias. Não dá para ficar falando tudo aqui na live, mas assim, procure. Outra coisa que eu quero falar aqui na live, uma coisa super importante. Tudo que a gente está vendo aqui, nessa oportunidade que a Clinic Corp está dando para nós, né? Para mim, para os outros profissionais e para vocês que estão aqui online. Não fica só nesse conhecimento que eu estou passando, que a Dani passou, que o profissional anterior passou, né? Tem que buscar se informar mais, tem que buscar agregar mais conhecimento. Isso aqui é um início, vamos dizer assim. E daqui você aprofunda aquilo que você está querendo. Né? Eu gostei de saber que eu posso vender mais para o meu próprio cliente. Então, vai buscar conhecimento, vai estudar sobre isso, né? E agregue isso na sua profissão. É para isso que nós estamos aqui, um para contribuir com o outro, mas cada um precisa fazer aquilo que tem de melhor para a sua empresa, né? Ou para o seu espaço, para a sua clínica, independente do que seja. Vamos para o próximo. Bom, uma frase aqui, né? Só para a gente refletir. As pessoas vão esquecer do que você disse e o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir, né? Que é a questão, é a Maya Angelou, a autora dessa frase, é a questão do que eu acabei de falar, né? De viver experiência, né? Então, assim, às vezes as pessoas vão esquecer daquilo que a gente fala, né? Mas acontece que como a gente se sentiu em determinado lugar ou espaço, a gente nunca esquece, né? Então, assim, atrair o cliente, envolver, informar, interagir, motivar, provocar. Essas são as regrinhas do marketing, né? Que, claro, precisa ser aprofundado. Existe estratégia de como atrair, existe uma estratégia de como você envolver o seu cliente. Né? Isso você pode estar usando redes sociais, você pode estar usando o WhatsApp. Quando eu falo de WhatsApp,
né? Existem tantas estratégias para poder estar usando o WhatsApp hoje, né? Eu acabei de falar até da questão de usar a própria carta de clientes que vocês já têm, né? Então, assim, como que eu posso envolver essa lista de clientes que eu já tenho? Faz lá uma lista de transmissão, né? Começa a jogar informações importantes, não informações que você joga no Instagram. Eu sempre digo o seguinte, para quem tem uma lista de transmissão de clientes que já são fidelizados, você tem que entregar um algo a mais. Você tem que entregar um algo diferenciado, né? Vamos supor, vamos voltar lá na gestão de novo, né? A gente não pode perder o foco que é a questão da gestão. Eu tenho lá uma lista de clientes que nós vamos falar dessa lista de clientes fidelizados, né? Esses clientes exclusivos, que já frequentam há um tempo o meu espaço, né? E aí eu quero fazer o dia do laser. Vamos falar do laser, né? De depilação, que é um tema, vamos dizer assim, comum. E eu quero fazer uma ação diferenciada para essa carta, né? De clientes, para esses clientes que já são fidelizados, né? Eu posso, né? Aí eu pergunto, né? Eu posso fazer um preço diferenciado para esse cliente? Pode, desde que você já tenha feito o cálculo que a Daniela acabou de ensinar. Aí você pode. Então, assim, não tem como você fazer uma ação promocional e jogar lá 50% de desconto. Mas você tem que saber de onde saiu esse desconto, né? Você tem que fazer o cálculo. Porque não adianta você, por exemplo, é o que eu falo, o que vai para as redes sociais vai para um público no geral, mas é uma sugestão minha, pessoal minha, né, profissional minha. Eu trataria o meu público, que já existe, inclusive eu faço isso na minha consultoria, com um valor diferenciado, né? Eu tenho clientes que de 3 anos atrás que estão voltando comigo hoje. Ela tem uma exclusividade? Ela tem exclusividade. Ela tem. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês, né? E com essa pandemia, ficou mais difícil, graças a Deus, nós estamos passando por isso, mas, assim, ficou mais difícil prospectar cliente. Porque o cliente tem medo, o cliente tem medo de contaminação, aí você tem que divulgar biossegurança, né? Nós temos aí profissionais maravilhosas que ensinam sobre biossegurança nas redes sociais, no canal do YouTube. Então, assim, nós temos que mostrar e fazer com que esse público acredite que você trabalha com biossegurança. Então, assim, nossa, Dani, então eu não tenho que ficar prospectando o cliente, eu tenho que focar mais no cliente que já existe? Não, não é isso. Você tem que prospectar cliente, provar para o teu cliente que você é bom, é uma estrada maior, você não pode parar de fazer isso. Agora, quando você faz uma ação e joga na lista de transmissão do cliente que já comprou de você, que já acredita em você, que você já atraiu, envolveu, informou, interagiu, motivou e provocou e ele veio, é mais fácil. Mesmo com pandemia, você vai vender mais fácil, desde que você já tenha feito seus cálculos. Bom, como você identifica valor em produtos e serviços? Quais são as características de uma boa experiência dos seus serviços? Então, assim, são perguntas necessárias para que você faça para você mesmo, né? Quais são os valores oferecidos para os seus clientes? Eu não estou falando de preço, eu estou falando de valores, né? O que você agrega para o seu cliente? Como você explicaria para o teu cliente as diferenças do seu negócio? Por que você é melhor? Por que seu serviço é melhor? Né? Você tem investido em conhecimento? Né? Você tem agregado o que de especial para o teu cliente? Porque nós estamos cheios de profissionais experientes, buscando conhecimento, estudando. Não são poucos, não. Hoje, o profissional de estética, né? Ele se tornou profissional da área da saúde. Eu falo que hoje, e assim, daqui para frente, o profissional da estética, profissional de estética da saúde. Porque estética passa a ser saúde, né? Quem tem uma retenção de líquido e faz uma drenagem linfática é um cuidado com a saúde. Vocês que estão me ouvindo e são profissionais sabem disso
bem melhor até do que eu. Mas, então, você tem que saber o que você... Eu acabei de falar um agregado. Faça uma drenagem linfática e cuide da sua saúde, uma coisa básica. Mas é isso, é agregar valor àquilo que você está oferecendo. Né? E quando eu falo agregar valor, está tanto no ambiente, na recepção, né, no comportamento, isso é super importante, na qualidade do serviço, tudo isso tem um custo. Está bem uniformizado, servir um bom café, servir um bom chá, ter um aroma exclusivo para a clínica, isso custa. Isso custa, isso tem custo. Então, você tem que saber quanto custa o seu serviço, qual a sua hora. Conforme a Dani já explicou ali anterior na live, quando você ganha esse conhecimento, né? Quando você tem o controle da gestão financeira, fica tão mais fácil para você fazer vendas, para você investir, sabe? Para você saber o momento certo, se compra ou não compra. E assim, meninas, compartilhando aqui com vocês e com o público, nosso público, né, que está ouvindo, eu tive uma fase na minha clínica que eu tinha uns 6 carros dentro da minha clínica. Falo no valor de investimento, porque quanto custa um equipamento de estética? Depende do equipamento, ele é um carro. Né? E aí, o que acontece? A estética, ela tem muito glamour. Né? A mídia traz isso para a gente, de que agora saiu um equipamento que faz quase que um milagre. Aí, quando você vai ver o mecanismo de ação do equipamento, você tem um ponto diferente na estética do equipamento dentro da sua clínica, que traz o mesmo mecanismo de ação. Só que quando que a gente vai saber disso? Estudando. Quando busca conhecimento, quando você estuda, né? Por que eu uso falando de economia, falando de gestão financeira, por que eu compro esse sabonete, né? Que ele tem 5 ativos e ele é multifuncional. Eu posso usar ele na região do corpo, eu posso usar ele no colo, eu posso usar ele no rosto. Né? Eu estou fazendo uma economia, ao invés de comprar 3 sabonetes, eu estou comprando um. Só que eu preciso entender de cada ativo. Qual a função de cada ativo? Porque eu tenho que saber se ele vai ser efetivo na pele do corpo, na pele do colo, do pescoço e do rosto. Como que eu descubro isso? Buscando conhecimento, estudando. Então, até para isso, para a gente economizar, né, e saber o momento de comprar um aparelho, de fazer um investimento, ou de comprar uma linha de cosmético, se você tem o conhecimento, você faz negócio mais com os pés no chão e não faz loucuras. Né? Eu acompanho casos de clínicas que saem comprando, tipo, eu comprei 3 equipamentos. Não, mas um é parecido com o outro. Quando eu chego com a consultoria, eu falo, tudo bem, tem casos que a gente realmente tem que vender, porque fica o equipamento repetido para várias salas e aí você não usa. Aí você acaba tendo que vender e criando estratégia de venda com outros serviços. Então, assim, tem que ter os pés no chão. Saiba antes o que você está comprando, quais os benefícios que você vai fornecer para o teu cliente. Você tem que pensar no cliente. Bom, vamos lá. Como vender emoções, né? Aqui eu deixei um exemplo, né, que é a questão da Coca-Cola em datas comemorativas, né? Então, a Coca-Cola, ela vem de experiência, né? Quando ela passa com aquele caminhãozinho no Natal, do Papai Noel, do filhinho chegando, em nenhum momento ela fala, compre Coca-Cola. Jamais. Eu, pelo menos, nunca vi. Então, assim, ela vende a experiência, o almoço em família, o jantar em família, aquela sensação, sensação, né, que proporciona. Só de você ver um vídeo, você já fica animada, né, de querer tomar o refrigerante. Eu não, porque eu não tomo Coca-Cola. Mas, assim, dá um ânimo de você ver aquilo, né, aquelas emoções. Então, é isso, é você vender experiências, você vender emoções, como que o seu cliente vai se sentir
na sua clínica depois de uma massagem relaxante que você usou óleo essencial de lavanda? Que você aromatizou toda a sala antes dele chegar? Que você fez um escalda-pés nele quando ele chegou na recepção e serviu um chá? É diferente. Tudo isso tem um custo. O escalda-pés tem um custo, tem tempo, porque se você for fazer uma massagem, volto lá na gestão. Se você for fazer uma massagem com escalda-pés, vamos, né, por prática minha, eu deixava 1h30. Vamos falar 1h30 de atendimento, tem um custo de 1h30. Se você senta para fazer um escalda-pés e você coloca serve um chá, até que a cliente faz esse escalda-pés, toma esse chá e entra para a sala e faz a massagem, quanto custou isso? É essa questão que a gente tem que pensar, na questão de custo, né? Bom, contar história, né? Toda empresa profissional tem uma história para contar. Eu tenho muita. Se eu ficar aqui contando, eu vou ficar falando e vai passar o nosso horário. Mas, assim, você contar histórias reais, né? Contar como surgiu a sua clínica, como que você começou. Por exemplo, vou contar rapidinho aqui uma cliente minha que eu comecei a atendê-la com a consultoria, né? E ela é biomédica, super estruturada, é do estado de Maceió. E ela foi contando para mim a história dela e ela falou para mim, Dani, antes de ser biomédica, eu fazia faxina. Eu falei, gente, mas você nunca me falou isso. Não, mas eu fazia faxina. Eu trabalhei de faxineira para mim poder fazer minha faculdade de biomedicina. Gente, olha essa história. Então, assim, os clientes, eles também se envolvem com isso, porque o profissional que consegue, ela tem uma clínica hoje enorme em Maceió. Então, assim, o profissional que consegue atingir esse patamar, ele tem história para contar, e detalhe, para contar com propriedade, né? E isso gera credibilidade para o cliente. Não só o cliente que já existe, né, na sua clínica, mas o cliente também que você está prospectando, né? Então, assim, organizar seus fatos reais em uma estrutura de história, trabalhos, elementos e mensagens que compõem sua história, sua obra, né? Então, ouvir, aprender, descobrir, explorar, criar, comunicar e encantar o seu cliente, né? Isso é super importante. O cliente, além dele viver essas emoções, essa experiência, é você encantar o seu cliente. Sabe, eu tenho um amigo que ele fala que é quando a gente atinge a técnica uau, que o cliente faz uau, amei, pronto, então você conseguiu atingir seus objetivos, né? O cliente fica ali e nunca mais te esquece, não te deixa. Porque aquela sensação que ele sentiu, dificilmente ele consegue, dificilmente ele consegue agregar isso sentir isso em outro lugar. Vou contar aqui. Eu falo que histórias também a gente acaba aprendendo muito. Vou contar uma experiência que eu vivi. Foi no Brasil mesmo. Eu gosto bastante de conhecer lugares, clínicas, spas. Nossa, quando eu morei na China, eu conheci bastante lugares também. Vivi experiências assim em clínicas e spas inesquecíveis. E no Brasil eu faço isso também. Todo lugar que eu viajo, eu procuro conhecer, eu pesquiso qual é o melhor spa, qual a melhor clínica. Eu entro para conhecer, eu pago o procedimento. E eu fui conhecer um spa para fazer uma massagem relaxante, mas um spa maravilhoso, fantástico, fantástico spa. E eu comprei uma massagem indiana, né? Eu já conhecia a técnica dessa massagem. Vou contar a minha história, que foi o que aconteceu comigo, só para vocês verem a diferença, né? O que a minha experiência, como foi. Então, quando eu cheguei lá, eu me encantei pelo ambiente. O spa maravilhoso, me serviram um chá numa xícara de porcelana maravilhosa. A secretária me atendeu super bem. E quando eu entrei para a massagem, eu recebi uma roupa, né? Troquei de roupa, tudo. Quando eu cheguei para a massagem, essa técnica que eu comprei, ela é feita no chão, num tatame. Só que a profissional já me colocou na maca, eu já achei estranho. Falei, né? Fiquei meio assim, mas pensei, aqui não deve ter o tatame, então acho que eles vão fazer na maca, enfim. Fiz a massagem, ela fez a massagem, porém ela não fez a técnica que eu comprei. Só que ela não sabia que eu era uma profissional e que eu conhecia a técnica que eu tinha comprado, né?
Eu não comentei nada. Quando eu saí na recepção, a secretária me deu lá como que fala? Um gráficozinho lá para ver se eu gostei do spa, o que eu gostei mais. E aí eu contei, ela leu ali na hora, ela falou assim, nossa, mas eu vi que você falou que não foi feito o procedimento, a massagem indiana. Eu falei, bem, não foi feita uma relaxante tradicional, eu conheço, eu sou profissional, e eu falei, você me desculpa, mas eu não fiquei satisfeita. Então, assim, por que eu tô contando essa história, né? O que tem a ver? Eu tô contando da minha experiência. Eu fui lá, eu paguei caro, não foi barato, eu paguei caro da massagem, eu fui para fazer uma técnica indiana e fui atendida com uma massagem relaxante. Tá? Isso eu sei porque eu tenho conhecimento das duas técnicas. Quem não tem, talvez faria e não teria reclamação nenhuma, não falaria nada, entendeu? Só que eu volto lá? Não. Eu não vou voltar lá, nem que ela falar. E no outro dia eu recebi uma mensagem do spa me dando 30% em qualquer procedimento que eu quisesse dentro do spa. Pedindo desculpa, mas enfim, já foi. Foi a primeira experiência. Ninguém tem uma segunda chance de viver a primeira experiência. Não volto. Então, se alguém me pedir indicação desse spa, eu vou falar que é maravilhoso, mas eu não tive o atendimento que eu imaginei que eu fosse ter lá no spa. E paguei caro por isso. Então, assim, olha o quanto a gente consegue impactar o cliente, né? Às vezes, você nem tem um lugar assim tão glamuroso, né? Porque é caro investir na estética, né? Eu sei porque eu já fiz isso. Então, assim, não é barato. Mas, às vezes, a experiência que você proporciona para o cliente é tão inesquecível, que o cliente não quer mais ir embora. Ele volta semana que vem, ele volta na outra, aí se ele não for mês que vem, ele vai no outro, ele sempre vai lembrar de você. Mas sempre. Bom, quando trazemos à tona essas memórias, né, que eu acabei até de contar aqui agora desse spa, foi a questão de uma memória, né? Não muito boa, mas foi. Estamos elaborando e compreendendo as experiências, que foi essa experiência negativa que eu tive. Portanto, é fundamental, na medida do possível, buscar proporcionar momentos prazerosos e marcantes para os clientes. Então, procure marcar o seu cliente, né, com o atendimento. Se você tem 50 minutos para atender o cliente, você já sabe quanto custa o seu minuto? Já fez a conta? Né, a Dani ensinou aí como que faz a precificação. Tem como você descobrir até quanto custa seu segundo. 1 minuto, você calcula preço de depilação a laser. Né? Quantos minutos leva para fazer uma axila? Então, você faz esse cálculo. Tudo tem custo. Né? Variável, custo fixo, que não sai ali da base, mas você tem que fazer os cálculos para que você possa investir e proporcionar momentos prazerosos e marcantes para o seu cliente, né? Que são as experiências que você vai passando. Bom, a sensação de pertencimento, né? Falando de pertencimento, significa que as pessoas precisam se sentir como pertencentes a tal lugar. Portanto, pertencer remete tanto à inclusão como à exclusão. O que você tem feito para incluir sua cliente na clínica? Olha essa pergunta. O que você tem feito para incluir a sua cliente no seu espaço, na sua sala, na sua clínica? Olha que pergunta interessante. Né? Eu tenho... que momentos que você tem lembrado da sua cliente? Principalmente aquela carta de cliente que já existe, aquela cliente que já está aí com você. Né? O que você tem feito para lembrar dela, incluir ela, né? Em tudo que envolve a clínica? Você tem feito, vamos colocar aí, o Botox Day. Você lembrou de incluir ela na lista? Né? Você faz o acompanhamento de tempo de aplicação de Botox? É uma coisa super importante. Eu não sei se dentro do sistema tem, por exemplo, quando dá o prazo do Botox, você entrar em contato com a sua cliente, falar, oi, tudo bem? Olha, eu estou entrando em contato, que a última vez que você fez a aplicação do Botox foi dia tal.
e talvez você precise de novo. Gostaria de agendar um horário para fazer uma avaliação? Como você já é cliente da clínica, sua avaliação não tem custo. Voltando a falar agora de gestão financeira. Eu acabei de falar que a avaliação não tem custo para quem é o cliente fidelizado. Porém, se você já é uma profissional renomada, que tem credibilidade no mercado, você também pode cobrar uma consulta. Quanto tempo tem essa consulta? Meia hora? Quanto custa meia hora? Quanto custa a sua hora? Né? Eu não consigo cobrar consulta. Tudo bem, mas vai ter um momento que, se você conseguir ganhando credibilidade, se posicionando como tal profissional, o cliente paga a consulta. Eu tenho várias clientes que hoje cobram consulta. Elas, às vezes, tem umas que até cobram a consulta, mas se o cliente fecha o tratamento, ela reembolsa o cliente. Algumas não, algumas cobram a consulta, fazem aquela avaliação, assim, inesquecível, que o cliente vai viver uma experiência que ele não vai querer ir embora, e fica ali na clínica eternamente, não sai mais da clínica. É uma maneira de você apresentar para o teu cliente. Lembra? Ninguém tem uma segunda chance de viver uma primeira experiência. E por que não causar um impacto na avaliação? Né? E depois começar a ter um custo isso. Né? Meninas, como que tá o tempo? Oi, Dani, nosso tempo já foi. Nossa, verdade, então... Mas pode finalizar. Vamos finalizar, então? Vou fazer mais um slide, aí se tiver alguma pergunta, aí você me passa. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, quanto mais sentidos forem, falando de sentidos, né? Quanto mais sentidos forem afetados, mais rica será a experiência e maior o desejo de voltar a tal lugar. Identifique qual perfil de audição do seu cliente, crie playlist diversificada para cada cliente ou padronize algo para a empresa. Adeque um estilo olfativo com a sensação que o seu negócio deve transmitir. Bom, vamos lá, deixa eu falar um por vez. Quanto mais, né, quando a gente fala de sentidos, né, a gente tem que pensar no paladar, né? Vamos falar do paladar. Como que eu faço isso numa clínica de estética? Pensa no chá que você serve. Por que não você ter um chá personalizado? Eu tenho um spa que eu frequento em São Paulo, já faz tempo que eu não vou agora com essa questão de pandemia, mas eu nunca esqueço o chá de gengibre que tem lá, porque é um chá personalizado deles. Então, assim, é um paladar que eu não esqueço, né? Tô falando chá de gengibre, mas existem outros, né? O som, né? O ambiente. Você pode criar tanto playlist personalizadas. Por exemplo, eu tinha clientes que gostavam de música mais agitada. Na minha clínica, eu tinha playlist personalizada. Nossa, mas eu tenho que ficar mudando? No caso, a minha secretária fazia isso. A gente tinha um acompanhamento, né? E a gente já sabia, já tinha feito uma avaliação, né? Primeiro você faz um estudo para saber quais as músicas que o cliente gosta mais, né? E aí nós personalizamos com o nome, as playlists com o nome das clientes. Então, quando a fulana chegava, ela já tinha a música dela ali tocando, era som ambiente na clínica e já estava tocando o som dela, né? Na sala que ela ia ser atendida. Agora, você pode também criar uma playlist no geral e a cliente sempre ficar assim, lembrando daquele som. Um dia que ela ouvir aquele som, ela vai saber que é da sua clínica. Agora, a questão do olfativo. Eu estou até agora em parceria com uma empresa, né, que ela desenvolve aromatização para clínicas de estética. Olha que legal. Então, assim, você vai poder ter o seu aroma. Eu gosto disso, que é um aroma que atinge todos os públicos. Existe um estudo em cima disso, né? Não dá para a gente aprofundar aqui. Mas, assim, você ter o seu aroma, né? Você ter o cheiro da sua clínica. Quando a cliente chega e fala, eu adoro vir aqui, eu adoro esse cheirinho, né? É um cheirinho que faz, assim, todo o envolvimento. Então, né, vamos parar para pensar, vamos se colocar no lugar da cliente, né? Que lá no início da live eu comentei sobre atendimento humanizado, né? Tem tudo. Olha, eu falei um pouquinho de cada coisa. Eu falei de atendimento humanizado,
eu falei de vender emoções, de trazer experiências para os clientes, mas eu não deixei de focar na gestão financeira. Tudo isso tem um custo. Descobrir o estilo olfativo da sua empresa ou da sua sala tem um custo. Né? Você tem que saber quanto custa isso para você poder fazer a sua precificação. Você só faz uma ação quando você sabe precificar os seus serviços e os seus produtos. Meninas, então vamos finalizar por aqui, né? Show, Dani, muito legal. Deixa eu fechar aqui, abrir a minha câmera. Isso, pode abrir a câmera. Muito legal esse tema que você trouxe, né? Que com certeza envolve gestão, a experiência do paciente, porque a gente vai a algum lugar, uma clínica, a gente espera ser bem entendido, a gente espera que o tratamento seja bom, mas o que a gente pode fazer além disso? E aí que entra a experiência do paciente, né? A gente conseguir pensar em coisas para realmente o paciente se sentir único num ambiente de estética. Realmente isso é muito importante. Muito bom mesmo, Dani. Bom, E aí, olha, a gente tem algumas perguntas aqui. vamos A lá. gente não vai poder fazer todas, mas a gente vai escolher uma aqui. Ó, eu tenho mais 10 minutinhos. Isso, vamos Não lá. sei como que vocês estão aí. Quem cuida do relógio é a Roana. Nós estamos em cima, mas vamos dar tempo de fazer uma Então, pergunta. vamos lá. Tá, vamos lá. Olha só, como avaliar se as medidas de melhoria da experiência do paciente terão retorno financeiro? Então, a pessoa viu aí tudo que você falou, realmente é muito importante ter esse olhar, né, esse cuidado, mas como que ele avalia, então, que ele vai ter um retorno financeiro? Porque, Como você assim, falou, tem um custo, né? Primeiro, você precisa saber os custos, né? Você investiu em quê? Né? Quais são essas diferenças, né? É complicado dar até essa resposta, porque para você medir isso, primeiro que você tem que saber o custo de cada investimento que você fez. E em que você investiu, né? E uma outra coisa é você fazer uma pesquisa com o próprio cliente. Sabe, você ter um bloquinho, né? Que seja um bloquinho, ou seja, digital mesmo, você está avaliando e medindo isso com o seu cliente. Né? O pessoal tem gostado disso. Disso aqui não tem gostado, então não vou investir mais nisso. Né? E você ir medindo isso. Lembrando que tudo tem um custo. O café tem um custo, o chá tem um custo, a poltrona maravilhosa que a cliente vai tomar o chá tem um custo. Né? A gente não pode esquecer desses detalhes. Certo, perfeito, Dani. Olha, essa fechou com chave de ouro aqui o nosso webinar. São informações assim muito importantes, muito relevantes, que a gente não encontra assim com facilidade, né? Como no evento que a gente desse aqui, com a profissional que você é. Então a gente só tem assim agradecer muito toda a sua disponibilidade, todas as vezes ali que a gente também conversou, sempre bem acessível, foi assim, maravilhoso, é muito bom conversar com pessoas assim como você e saber que você está assim, disponibilizando todo esse conhecimento para a gente, é só agradecer mesmo. Verdade. Bom. Obrigada, Dani, foi uma aula incrível, fechamos realmente, né, com chave de ouro, e a gente tem certeza, se os profissionais estéticos começarem a aplicar essas dicas que vocês deram hoje, com certeza eles vão ter um alavancamento na gestão financeira da clínica, vão alavancar a gestão financeira. Dani, muito obrigada, foi um prazer você estar aqui com a gente, tá bom? Um beijo para você. E como é que a gente consegue te encontrar se o pessoal precisar aí de você, de uma consultoria, alguma coisa? Deixa eu só fazer finalizar aqui com uma questão seguinte, né? Só para a gente fechar mesmo. Como a gente falou de gestão financeira, a gente falou de vendas, né? Falou de organização. Como eu trabalho com a consultoria, eu sempre indico um sistema. Né? Não tem coisa melhor do que um sistema. E a Clinic Corp oferece isso com credibilidade. Né? Eu tenho acompanhado, vocês sabem que eu indico para minhas clientes. E eu tenho acompanhado as minhas clientes, porque eu peço feedback para minhas clientes. E aí, tá funcionando? Estão gostando? Tá? Então, assim, o controle que elas conseguem ter quando têm acesso ao sistema facilita tudo, né? Até essa pergunta que essa pessoa acabou de fazer. Como que eu vou medir isso? Primeiro, pelo custo, né? Você pode também estar fazendo a pesquisa. E, uma outra coisa.
Eu falei de um monte de ideias. Não existe uma mágica que dá certo, existe um resultado final. Se ele é positivo ou negativo, você vai avaliar isso depois. Se você vai continuar ou não padronizando aquele serviço ou oferecendo aquele agregado, né? É lá no resultado final. Não tem uma receita de bolo, né? Cada um vai implantando do seu jeito, né? Meninas, olha, muito obrigada, Clinic Corp, muito obrigada a vocês. Espero, assim, que eu tenha contribuído. Foi bem rapidinho, assim, eu procurei acelerar, porque o meu tempo era curto, mas eu estou aqui à disposição. Quem quiser falar comigo, entra lá no Instagram, Daniela Fidelis, tá? Eu trabalho com consultoria, não deu, vocês já tinham feito minha apresentação, mas eu trabalho com consultoria, né, para clínicas e profissionais de estética, e estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Perfeito. Obrigada, Dani. Obrigada. Beijo, tá? Beijo. Tchau, tchau. Até as próximas, hein? Tchau. Tchau.